E agora a gente vai entrar, de fato, no modernismo, né? Pensando aí na literatura do século XX pós-vanguardas, né? O que nós vamos ter é o desdobramento, né, dessas vertentes, dessas inovações estéticas, ideológicas, de acordo aí com as necessidades, né, de cada público, de cada geração de artistas, mesmo de cada país, né? Vamos pensar que o modernismo é muito vasto, né? Não dá para a gente enquadrar tudo muito, dentro de uma cronologia específica aqui, o que é o que, né? Porque em cada país ele vai se desdobrar de uma forma muito particular, né? Pensando aí no que vem pela frente, essa questão da sairmos de uma primeira guerra, a Segunda Guerra que vem logo em seguida, depois a questão da Guerra Fria. Então, o que nós vamos ter são diferentes desdobramentos dessas propostas modernistas, né? Basicamente, nós vamos fazer um passeio aqui pela literatura portuguesa hoje, né, para nas próximas aulas falarmos do autor que de fato é cobrado aí no vestibular, que é o Fernando Pessoa, né? Então vamos gastar aí algumas aulas falando das obras dele. E depois nós vamos entrar na nossa literatura brasileira, né, dividida aí em 3 gerações, né, primeira, segunda e terceira geração modernista, que englobam aí a maior parte das obras cobradas em vestibular, né, tanto na poesia quanto na narrativa, né, no romance ou no conto. Tá? E no meio desse caminho, né, nós vamos fazer algumas referências aí a autores europeus, né, para a gente verificar aí como que esse diálogo, né, das propostas modernistas se estabelece entre a literatura nacional e a literatura estrangeira, ou muitas vezes as diferenciações, né? Então, algo que estava acontecendo na Europa, né, preocupações daquele grupo de escritores europeus que não necessariamente chegaram aqui ao Brasil, e aí nós vamos ter parâmetros distintos, né, do que seja essa arte moderna, ok? Mas então, nós vamos seguir agora uma trilha aqui cronológica para pensar nesses desdobramentos do modernismo português. Então, assim como no Brasil, né, em Portugal nós vamos ter algumas gerações, pensando que, na verdade, o modernismo abarca todo o século XX, né? Nós, começo do século XXI, na verdade, não temos um nome específico para a produção literária dos nossos tempos, né? O que nós chamamos, o que é publicado nas últimas décadas, na verdade, é chamado de tendências contemporâneas, né? Na falta de um nome próprio, né, para aquilo que nós estamos vivenciando, né, porque também falta esse distanciamento histórico para a gente entender melhor o que é a produção aí das últimas décadas, nós dizemos que do modernismo nós caminhamos para a produção contemporânea. Tá? Então vamos pensar um pouquinho nesse modernismo português e como que ele se organiza. Tá? Em Portugal, diferente do que acontece aqui no Brasil, né, porque no Brasil nós vamos ter uma semana de arte moderna que vai servir aí como disparador do movimento, né, e logo em seguida as publicações que vêm, né. Em Portugal, o modernismo nasce com uma revista, que é a revista Orfeu. Né. Aqui no Brasil também, nós vamos ter várias revistas modernistas, né, aí ao longo da década de 20, a revista de antropofagia, a revista Claxon, a Terra Roxa, né? Mas não são elas que iniciam o modernismo brasileiro. Na verdade, elas são uma consequência ou uma forma aí de desdobramento dos eventos ali da nossa Semana de Arte Moderna. Tá? No caso de Portugal, o que nós vamos ter é essa revista, ela servindo como uma espécie de divulgador dessa nova geração, né, de sobretudo poetas, né, vamos pensar aí que nesse primeiro momento a grande produção modernista é a poesia, tá? E a Orfeu ela vai servir então para divulgar essas ideias, né, divulgar essa nova produção.
Nós podemos pensar, por exemplo, que o grande autor aí, o grande poeta do modernismo, né, nesse momento, que é Fernando Pessoa, ele publicou muito pouco em vida, né, dele próprio, livros dele. Então, ele tem uma publicação, de 1934, que é o Mensagem, que saiu realmente na forma de livro, né, que, aliás, é um dos cobrados aí no vestibular, mas, fora isso, ele não tem mais nenhum livro seu publicado até sua morte. O que nós vamos ter são publicações póstumas. Em contrapartida, ele divulgava muito os seus poemas, né, os seus textos, por meio de periódicos. E aí o Orfeu, né, já é esse marco aí inicial do modernismo, né, em que nós já vamos ter a presença aí de muitos nomes relevantes, né? Vocês podem ver aí no sumário que aparece na imagem, né? O Mário de Sá Carneiro, né, que também é um poeta muito importante desse momento, o próprio Fernando Pessoa, né, que já aparece aí a peça O Marinheiro, que também está sendo cobrada aí no vestibular e que nós vamos fazer análise, o Álvaro de Campos, né, que na verdade é um heterônimo do Fernando Pessoa, que nós vamos fazer esse estudo dos heterônimos na semana que vem, também já temos publicação dele, entre outros. Né? Ou seja, o Orfeu é o ponto de partida do modernismo português. Ele não teve uma vida muito longa, né? Foi um periódico que com poucos números aí publicados, mas já serviu aí como farol, né, para essa nova produção, né, para mostrar, dar a público aí essa nova perspectiva de arte, né, que é a perspectiva modernista. Tá? Bom, então o grupo Orfeu, como ele era conhecido, em 1915, nós vamos ter o Fernando Pessoa, o Mário de Sá Carneiro, o Almada Negreiros, né, o Armando Corte Real, entre outros, fundando então essa revista, né, que vai servir aí como uma espécie de porta-voz, né, para esse grupo, para divulgar esses ideais estéticos, em consonância com o que está havendo no restante da Europa. Né? Então vamos pensar aí que é justamente esse momento aí das vanguardas, né? Aliás, surge até antes, né, do dadaísmo, do surrealismo, mas nós já temos aquelas outras, né, o futurismo, o expressionismo, o cubismo, e estamos num momento de guerra, né, 1915, né, a Europa já está vivendo aí a Primeira Guerra Mundial, mas em Portugal, mesmo com esse drama aí da guerra, nós vamos ter essa publicação, né, que vai ser um divisor de águas aí da literatura portuguesa. Né? Então, o Orfeu, cujo primeiro número corresponde a janeiro, fevereiro, março, aparece em 1915 e a partir dali esse grupo de poetas passa a ser reconhecido. Tá? De acordo com essas ideias estetizantes, né, o grupo põe-se a criar uma poesia alucinada, chocante, irritante e irreverente, com o fito de provocar o burguês, símbolo acabado da estagnação em que se encontra a cultura portuguesa. Também é importante a gente ter em mente que Portugal, no início do século XX, passa por uma série de questões políticas aí bastante complicadas. Né? Então, nós já temos lá atrás, 1890, o episódio do Ultimátum, que nós vamos falar depois na aula sobre Fernando Pessoa, né? Quando a Inglaterra exige, né, uma reapropriação de terras, né, nas colônias da África, o que causa aí um mal-estar entre os portugueses, né? Quer dizer, o ultimato é um aviso, né, de guerra, né? Ou Portugal devolvia determinadas terras ali, ou eles iam entrar em guerra com a Inglaterra. Inglaterra, né, o grande império do momento, obviamente Portugal não teria chance alguma. Então esse episódio acaba marcando muito a sociedade portuguesa da época, né? Fica uma questão assim de humilhação pública, e daí para frente, né, Portugal vai entrar nesse clima aí de um governo que não se sustenta mais, os ideais republicanos que começam a vir à tona. Então, a história aí da transição da monarquia para a República Portuguesa é muito complexa no sentido de tramas, né, nos bastidores, assassinatos, né,
reviravoltas políticas. Então, nós entramos aí num período republicano com todo esse pano de fundo sangrento que choca muito a sociedade. E daí a pouco que nós vamos ter, na verdade, é uma ditadura portuguesa, né? Quer dizer, depois da proclamação da República, e aí a luta entre monarquistas e republicanos, que vai continuar por um bom tempo, o que nós vamos ter é o governo assumindo as rédeas da situação, instaurando uma ditadura no poder que vai cruzar aí boa parte do século XX. Né? Então, uma ditadura muito extensa aí no seu período, até mais que o que aconteceu aqui no Brasil, e isso, obviamente, interfere diretamente, né, na questão aí da arte. Tá? Mas é só para a gente ter em mente esse pano de fundo histórico aí do começo do século XX em Portugal. E aí, no caso dessa primeira geração, a poesia, né, vai ser vista como o objeto estético mais interessante para trazer, né, essa nova visão estética de arte, né, de filosofia da arte, que nasce ali com o modernismo. Tá? Uma poesia que, a princípio, não apresenta, né, nenhum tipo de ideologia de caráter histórico, político ou científico, mas que com o passar do tempo nós vamos ver que, né, a arte, é impossível a arte não se debruçar sobre o material histórico. Então, aquilo que no primeiro momento, né, parece distante da realidade, com as novas gerações nós vamos ter uma reviravolta, né, e uma retomada aí de valores realistas. Tá? Então, a aderência com o modernismo significa, pois, o rompimento com o passado, inclusive em sua feição simbolista, embora dele fosse caudatário. Né? Então, eles querem romper o passado, né? Eles querem abolir essa literatura mais acadêmica, mais classicista, né? Até a questão do simbolismo, aí os últimos grandes autores, né, do momento, mas ainda a gente percebe um vínculo entre as novas gerações e esse passado simbolista. O próprio Fernando Pessoa, né, num dos seus heterônimos, que é o Álvaro de Campos, ele vai ter poemas de caráter simbolista. Né? Então, só para a gente perceber que não desapareceu completamente essa tradição. Tá? Bom, no meio do caminho surge uma figura que não se enquadra em nenhuma geração ou corrente estética aí do modernismo, que é a Flor Bela Espanca. Ela surge nesse momento aí, né, da primeira geração, da geração Orfeu, a próxima geração que vem, que é a geração da revista Presença, mas a Flor Bela é aquele tipo de artista que é única dentro aí do cenário cultural. Então, ela tem uma poesia muito particular que não necessariamente vai partilhar dessas ideias modernistas. Né? Então, só para a gente pensar, ela escreve basicamente sonetos, suas poesias são líricos sentimentais, né? Então são sempre esses casos amorosos, essa desilusão, essa sede de amar, que esgota-se, né, dentro dessas perspectivas e que não estabelece um diálogo com o resto da produção da época. Né? É um episódio, é um caso singular, mas vale lembrar que é o primeiro grande nome feminino da literatura portuguesa, né? E uma grande poetisa. Embora não apegada aí à expressão modernista, né? As tendências de vanguarda, em termos líricos sentimentais, a poesia de Flor Bela Espanca é excepcional. É uma pessoa que teve uma vida muito sofrida também, né? Passou aí por alguns casamentos, né? Uma série de desilusões. Teve um final de vida também bastante complicado, né? Ela acabou se viciando em remédios e acaba morrendo por ingestão excessiva aí de calmantes, né? Que ela tomava para dormir. Mas, né? Todo esse sofrimento, de certa forma, interfere direto na sua produção. Então, é uma poesia muito agônica no sentido de trazer
essa sede de amar ou essa desilusão sentimental muito evidente nos versos, tá? Eu separei aqui só um poema para a gente ter um pouquinho mais de conhecimento sobre Flor Bela, que é os versos que te fiz. Então vejam aí a voz feminina, e essa questão, esse tema do amor posto como o principal aí da existência. Então de longe, é o sentimento mais buscado aí pelo sujeito lírico e aquilo que ele coloca como pedra fundamental da existência humana. Então o poema diz o seguinte: deixa dizer-te os lindos versos raros que a minha boca tem para te dizer. São talhados em mármore de paros, cinzelados por mim para te oferecer. Tem dolência de veludos caros, são como sedas pálidas a arder. Deixa dizer-te os lindos versos raros que foram feitos para te endoidecer. Mas, meu amor, eu não te digo ainda que a boca da mulher é sempre linda se dentro guarda um verso que não diz: amo-te tanto e nunca te beijei. E nesse beijo, amor, que eu não te dei, guardo os versos mais lindos que te fiz. Então, Flor Bela é essa poetisa que vai ser extremamente lírica, extremamente sentimental, e as temáticas na sua poesia, na sua produção, vão girar sempre em torno dessa perspectiva, Então, a mulher que quer amar, a mulher que, na verdade, nem acredita num único e eterno amor, mas ela quer amar, ela fala isso, eu quero amar só por amar, mas este, aquele, o outro e toda a gente, amar e não amar ninguém. Então essa vontade de amar. Nós não temos aí aquele ideal romântico do amor eterno. Nós temos a busca do amor. E quando esse amor se frustra, nós vamos ter essa pessoa, essa voz buscando um novo amor, mas sempre essa sede de pautar a sua vida pelo sentimento. E esse sentimento que muitas vezes deságua aí na desilusão, da melancolia, na ideia de frustração. Um outro poema muito bonito dela também fala que um dia a mágoa, não sei agora, não lembro agora se a mágoa ou a dor, bateu a sua porta e nesse dia a mágoa entrou. Então, quer dizer, essa ideia de que também esse amor está permeado aí por elementos disjuntivos, Então a dor, a desilusão, o sofrimento, a perda, que vão movimentando aí essa trajetória poética. Tá? Mas, basicamente, em Flor Bela nós vamos ter sonetos, Então uma retomada aí da medida clássica, da forma clássica, alguns livros bastante interessantes, e uma produção bastante profícua. Tá? Não só sonetos, mas hoje nós temos da Flor Bela textos em prosa, correspondência. Então, muito da produção dela, até de caráter pessoal, tem sido dada a público nos últimos tempos. Então, é uma poeta, uma poetisa que realmente vale a pena ser estudada e que o mercado editorial está resgatando aí com bastante interesse, tá? Bom, mas Flor Bela aí, então, é esse caso isolado dentro do modernismo português. Na sequência, aí sim, a segunda geração é a geração da poesia presença, que vai pegar aí os últimos momentos da produção literária anterior, muitos daqueles poetas ainda vivos continuam escrevendo, o próprio Fernando Pessoa, mas a geração presença vai acompanhar também o surgimento de uma nova geração de artistas, que vai ser herdeira direta daquela primeira geração. Tá? Bom, então no caso de presença, nós temos aí em 1927, um grupo de estudantes, o José Régio, João Gaspar Simões e o Branquinho da Fonseca, que vai fundar, editar e dirigir em Coimbra a revista literária Presença. Em 1930, Branquinho da Fonseca abandona a direção, secundado por Miguel Torga e Edmundo de Bittencourt.
No primeiro número de presença, né, José Régio sintetiza o programa de ação da revista no artigo intitulado Literatura Viva, né, que eles vão colocar aí como a profissão de fé do grupo, quer dizer, o que é essa arte, essa literatura da geração presença, né? E aí o José Régio diz o seguinte sobre a literatura viva: em arte é vivo tudo que é original tudo que provém da parte mais virgem, mais verdadeira e mais íntima de uma personalidade artística. A primeira condição de uma obra viva é, pois, ter uma personalidade e obedecer. Tá? Então, diretamente, o que eles estão falando é que essa literatura viva, seguindo aí, continuando a linha de Orfeu, era o contraponto da literatura livresca. Então, não estamos criando literatura só como uma continuação de dogmas, né? Como encontramos uma fórmula e vamos escrever em cima dessa fórmula. Então é aquela ideia de a literatura tem que abranger a vida. O poeta, o artista tem que sentir os dramas do seu tempo e traduzir isso em forma de arte. Essa é a ideia da vivacidade literária, né? Como conceitos, né, eles antepõem aí anarquicamente o individual ao social, a intuição a qualquer verdade objetiva ou racional, e o mistério ao realismo fotográfico. Né? Então, essa literatura mais individualista, desprovida aí de qualquer objetividade, né? Mas sempre essa questão da intuição, o clima de mistério também é bastante interessante nessas obras. Né? Então, eles associam a metafísicas e abstratas concepções da arte, embora submetidas a um rigoroso crivo crítico. Né? Então, também essa questão da metafísica, do mistério, da espiritualidade, são presenças fortes nessa nova produção. E aí nós vamos ter, entre outros, ligados ao grupo, José Régio, Miguel Torga, Adolfo Casais Monteiro, José Rodrigues Miguéis, Branquinho da Fonseca, Irene Lisboa, entre outros. De todos esses, talvez o nome da poesia mais relevante do momento seja o José Régio, tá? Que também tem uma produção poética bastante interessante. Tá? Bom, depois do movimento aí do grupo Presença, surge o neorrealismo, né, que vai ser justamente aquela geração que acaba voltando-se para questões mais pertinentes, né, mais próprias ali do cotidiano. Ou seja, né, vamos retomar aí aqueles princípios de análise social. Né? Então, a poesia acaba perdendo um pouco seu fôlego, né, e o que nós vamos ter é uma investida na narrativa de cunho social, né, que é algo muito próximo do que acontece aqui no Brasil na geração de 30, né, com a questão do romance regionalista, preocupado aí em mapear quais são os problemas, né, do Brasil moderno. Então, em Portugal, nós vamos ter um processo semelhante, né, de sair um pouco daquele clima de metafísica, individualidade, apelo poético, para entrar nessas narrativas mais voltadas aí para essa criticidade, né, esse estabelecimento de uma crítica com relação aos problemas sociais, né? Então, do neorrealismo, né, em plena vigência do movimento presencista, começam a surgir as primeiras reações contrárias. Né? Vejam que aí nós já estamos num clima de contraponto, ou seja, agora nós temos uma geração que não comunga exatamente com aquelas ideias e que vai investir numa nova perspectiva literária, né? Motivadas pelo repúdio ao seu caráter estético e pela descoberta da ficção norte-americana e brasileira dos anos 30, de fisionomia socio-realista. Então, essa geração neorrealista em Portugal, ela é devedora do nosso regionalismo de 30, né? Então vamos lá. É o momento que aqui no Brasil nós já estamos tendo autores como Jorge Amado, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego. Então, aquele grupo de escritores voltados, né, para esse cunho regionalista da arte, mas que é um regionalismo calcado nessa análise dos problemas. Então, os conflitos, as discrepâncias sociais, os atrasos, né, políticos, econômicos, culturais, e que vão traduzir isso numa literatura muito mais crítica. Tá?
Nos Estados Unidos, nós temos também um processo muito parecido, com autores como me fugiu o nome agora, o William Faulkner, por exemplo, obras como Absalão, Absalão, O Som e a Fúria, As Vinhas da Ira, do John Steinbeck, entre outros. Então, também uma galeria de romancistas que volta o seu olhar para essa questão social. Então, essa vertente aí da literatura como manifestação de uma crítica de caráter, de cunho mais social. Tá? Então, os portugueses, nesse momento, absorvem essas ideias, a literatura norte-americana, a literatura brasileira, e vão dar vazão aí à sua percepção crítica sobre os problemas sociais em Portugal. Dessa geração, nós vamos ter o Ferreira de Castro, o Alves Redol e o Virgílio Ferreira, entre outros. O Virgílio Ferreira, também um autor bastante interessante, que até teve uma das suas obras, há muito tempo atrás cobrada no vestibular, que era o Aparição, que seria aí a obra-prima do Virgílio Ferreira. Hoje já está, nas últimas décadas, aí, ele já está um pouquinho esquecido, tá? Mas também um nome bastante importante, do grupo aí, seria aquele mais, o que ganhou mais evidência, o que teria a obra mais interessante. Mas, como eu falei, entre outros, porque nós temos realmente uma grande, uma diversidade aí de escritores, de romancistas surgindo nesse período. Mas, pensando aqui no nosso mercado editorial, o Aparição é uma obra que, se eu não me engano, ela ainda ganha edição aqui no Brasil. Tá? Um outro grupo menos conhecido nosso, que é o do surrealismo. Então, aí, o que não houve no Brasil, houve em Portugal. Quer dizer, um grupo estabelecido em termos aí de literatura que voltou-se para essa perspectiva dos ideais surrealistas. Tá? Então, é o período aí pós Segunda Guerra Mundial. Então, esse grupo começa a buscar de novo a questão da individualidade, então, em contraponto ao neorrealismo, que era o social, os surrealistas vão buscar esse caráter mais individual da arte. Então, prolongam-se sintomas da rebeldia e vanguardismo observados em 1935, com Antônio Pedro e a teoria do dimensionismo e seus laivos surrealistas. E em 1940, com a pintura de Antônio da Costa, que se beneficiava do liberalismo surrealista. Em 1947, cria-se em Lisboa o grupo surrealista, que, embora menor em relação aos outros movimentos modernistas, influenciou a literatura portuguesa até os dias atuais. Então, de fato, quando comparado aos outros, é um grupo menor, mas tem aí a sua importância dentro do panorama da literatura portuguesa, embora aqui para nós, os nomes não sejam tão relevantes assim, como acontece com os outros grupos. Então, o Fernando Pessoa, do Orfeu, o José Rédio, do Presença, o Virgílio Ferreira, do neorrealismo. Então, esses autores são referências aqui para nós. Desse grupo, muito pouco chegou ao nosso mercado e é realmente aí objeto de estudo. Ele fica mais restrito aí realmente a quem faz o curso de letras, e estuda a literatura portuguesa, que aí conhece mais a fundo. Mas, em termos aí de ensino médio, não temos nenhum grande autor desse momento citado. E aí entramos nas tendências contemporâneas, que pegam aí justamente essa segunda metade do século XX, as primeiras produções aí do século XXI, tá? O grande nome, pensando aí em termos de romance, é o José Saramago. Então, nós temos aqui no Brasil publicações, como eu falei, do Virgílio Ferreira, da Agostina Bessa Luiz, que também é uma outra romancista, dos contos, os contos portugueses ali da geração Presença, por exemplo, os contos modernos. Mas, em termos de mercado,
o grande nome, quer dizer, aquele que é praticamente editado aí com a obra na íntegra, né, na totalidade, é o José Saramago. Então, presença, né, constante aí nos nossos vestibulares, né, lá atrás já, na minha época, né, isso lá nos anos 90, prestando vestibular, Memorial do Convento era o grande romance português aí cobrado, né. Depois nós tivemos algumas variações, né, o Ensaio sobre a Cegueira, o Evangelho segundo Jesus Cristo. Então, o José Saramago realmente é esse grande nome da literatura portuguesa contemporânea, né, premiado com o Nobel, né, uma figura também com posições, né, políticas bastante polêmicas, né, que acaba trazendo isso para sua obra, mas uma obra bastante diversificada, né. Ele produziu muito em vida, morreu agora se eu não me engano, 2010, né, quer dizer, publicou até o início do século XXI, né, mas, né, desde lá atrás, desde os anos 40, 50, nós já temos Saramago entrando aí no campo das letras, né, e ascendendo cada vez mais a esse patamar que lhe coube. Tá? Das obras do Saramago, né, realmente o Memorial do Convento é uma das mais interessantes, embora nós tenhamos outras, né, Intermitências da Morte também é um livro que vale bastante a pena ser lido, A Caverna, que ele faz uma paródia crítica aí do texto de Platão, trazendo para a sociedade moderna. Então, é aquele autor que sempre se declarou anticapitalista, anti-Estados Unidos, e que vai trazer essa perspectiva, essa leitura, mais de viés comunista, socialista, com relação à sociedade e aos seus problemas. Tá? E no contraponto, quer dizer, Saramago é o grande nome aí da narrativa portuguesa contemporânea. Tá? No outro ponto, no outro polo, nós vamos ter a Sofia de Mello Breiner Andressen, como uma das grandes poetisas que também chegou aí ao século XXI, né? Também começa lá atrás, já na década de 40, né, as suas primeiras publicações, né? Ela veio a falecer agora em 2008, e também tem uma obra bastante vasta, né? A obra poética dela, quer dizer, o livro com a totalidade aí da sua produção, dá mais de 1000 páginas, né? Então, pensando no conjunto da obra, né? Mas ela tem essa obra dividida aí em várias publicações, né? Um dos temas muito relevantes aí na poesia da Sofia é a questão do mar, né? Então ela tem muitos poemas, né, até livros, dedicados a essa questão do mar, da vida marítima, né, o mar como metáfora aí da vida humana, né? Então, só para a gente pensar, esse micro poema dela, né, inscrição, ela fala: quando eu morrer, voltarei para buscar os instantes que não vivi junto do mar, né? Muito bonito, né? O poema realmente é só isso, mas ali nós já percebemos, né, por esses dois versos, essa ideia da ligação profunda que há entre o sujeito e o elemento marinho, né, que vai se desdobrar em outros grandes poemas, como, por exemplo, O Mar, né, que nós temos aqui. Ela fala o seguinte: mar, metade da minha alma é feita de marisia, pois é pela mesma inquietação e nostalgia que há no vasto clamor da maré cheia, que nunca nenhum bem me satisfez. E é porque as tuas ondas desfeitas pela areia, mais fortes se levantam outra vez, que após cada queda caminho para a vida, por uma nova ilusão entontecida. E se vou dizendo aos astros o meu mal, é porque também tu, revoltado e teatral, fazes soar a tua dor pelas alturas. E se antes de tudo odeio e fujo o que é impuro, profano e sujo, é só porque as tuas ondas são puras. Então, também essa uma sensibilidade, né, muito singular, né, da Sofia, e uma abordagem metafísica, né, trazendo uma perspectiva filosófica, né, para essa poesia muito interessante. Algo que nós vamos ver bastante, né, como algo bastante evidente ali
na produção do Fernando Pessoa, que também é esse poeta que traz esses temas mais filosóficos, né, esses questionamentos existenciais, e que aqui na Sofia de Mello também aparece de uma forma muito interessante, tá? Bom, eu queria fechar esse panorama, né, já chegamos aí aos nossos últimos autores portugueses, com mais um poema, né, da Sofia de Mello, mas agora, né, numa declamação de verdade, não feita por mim. Tá? Eu separei aqui para nós um vídeo, é rapidinho, eu só vou desativar aqui o meu som para que vocês possam ouvir aí de vocês, no computador de vocês, tá? E aí nós já voltamos para fechar a aula. Para atravessar contigo o deserto do mundo, para enfrentarmos juntos o terror da morte, para ver a verdade, para perder o medo, ao lado dos teus passos caminhei. Por ti deixei meu reino, meu segredo, minha rápida noite, meu silêncio, minha pérola redonda e seu oriente, meu espelho, minha vida, minha imagem, e abandonei os jardins do paraíso. Cá fora, à luz sem véu do dia duro, sem os espelhos vi que estava nua, e ao descampado se chamava tempo. Por isso, com teus gestos me vestiste, e aprendi a viver em pleno vento. Voltamos aqui. Bom, gente, então esse é o panorama que eu queria apresentar para vocês. Deixa eu fechar aqui o compartilhamento de tela. Da poesia, da literatura portuguesa, então, nós vamos pegar nas próximas aulas, é o Fernando Pessoa, né, que é realmente aí o maior nome, né, da literatura portuguesa do século XX, um dos maiores poetas de todos os tempos. E vamos fazer um desdobramento aí desse estudo, né, pensando nas várias facetas, né, nas várias obras do Fernando Pessoa que estão aí em cena. Né? Nós temos que pensar no Mensagem, que é o livro cobrado por um dos vestibulares aí, né? O poema dramático Marinheiro, que também começou a ser cobrado agora recentemente, e aí nós vamos ver essas linhas de produção do Fernando Pessoa, né? Claro que vamos gastar com isso aí algumas aulas para fazer uma análise mais detalhada, tá? Mas da literatura portuguesa, né, do século XX, nós vamos parar por aí, tá? Fernando Pessoa, que realmente é quem nos interessa. Depois desse estudo, aí nós vamos para a literatura brasileira, que aí sim, precisamos, obviamente, estudar muito mais a fundo, né, e desdobrar esses estudos, né, em função de autores, poetas, romancistas, contistas, ao longo aí das 3 gerações. Ok? Então, abrir para dúvidas antes da gente encerrar aqui, perguntas, fiquem à vontade, tá? Tudo bem? Nenhuma dúvida hoje? Nenhuma pergunta? Então tá bom. Ó, caso vocês, toda essa parte do modernismo português, só para quem está aí com a apostila, vocês têm esse estudo lá nas páginas 123 e 124 da nossa apostila, tá? Esse panorama que eu passei aqui para vocês, né? Tá lá nessas páginas. Então a gente se vê na segunda-feira, e na segunda a gente começa a fazer análise então do Fernando Pessoa, ok? É isso então, nos vemos segunda. Tchau, tchau, boa noite para todo mundo. Tchau, Carlos, boa noite. Boa noite.